Fala, torcedor do Verdão. Palmeiras, que é líder isolado do Campeonato Brasileiro, depois de bater o São Paulo em pleno Morumbi por 1-0 com bastante autoridade. No primeiro tempo, o Palmeiras poderia ali ter feito vários gols em cima do time São Paulino, né? Infelizmente, perdemos as oportunidades. Oportunidades essas que não vamos poder perder aí na Libertadores, que já está prestes a começar. Inclusive, já conhecemos até o nosso grupo, né? Velhos conhecidos aí do Palmeiras, como Cerro Porteño, Sporting Cristal. Torcedor, Palmeiras vem com tudo aí para, quem sabe, conquistar mais um título continental. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. E depois, acho que defensivamente o Palmeiras foi bem, foi forte. O Gustavo Gomes, o Piquerez jogou muito bem, o Giai jogou uma boa partida. O gol nasceu de uma jogada de construção, né? Ela sai do pé do Carlos Miguel, vem pro Giai, no Gustavo Gomes, Giai, Flaco Lopes, e aí o lance parece um contra-ataque, mas não é contra-ataque. É uma jogada treinada. O Palmeiras tem feito alguns gols que atraem o ataque adversário na pressão e consegue sair. Contra o Inter mesmo, teve dois lances que um Alan desperdiçou e o outro acabou saindo gol. Então o Palmeiras tem se especializado nessa jogada, né? Falam que o Palmeiras é o time do chutão e o Flaco deu um belo passe, né? Um lançamento que virou o campo e resultou no gol do Ares. PVC, Rodrigo fala sobre uma pobreza ofensiva do Palmeiras, né? Você vê por esse lado, você concorda? O segundo tempo, sim. Eu acho, já tinha falado semana passada. O que o Palmeiras queria semana passada? Segunda-feira passada a gente falou isso. O Palmeiras precisava fazer 4 pontos e descansar. 4 pontos em 2 jogos e descansar. Fez 6. Fez 6 pontos e agora vai ter um descanso. Você pode explicar por que em março o time está cansado? Bom, tá. O fato é que está demonstrando cansaço. E não é só o Palmeiras. O Corinthians está reclamando disso, o São Paulo está reclamando. Os times estão reclamando de cansaço. Uma possível razão é que o time chegou, fez 2 dias de exame, 4 dias de treino e foi jogar. Então não teve pré-temporada. Era para estar cansado? A gente pode discutir se era. Fato é que está cansado. Uma parte do time, 5 jogadores vão para seleções e não vão descansar. Outros vão ter um tempo para baixar a poeira nesses 3 dias, voltar a treinar e tentar fazer potência, força, velocidade que dá para fazer para voltar melhor. O Palmeiras jogou das últimas 6 partidas, o Palmeiras jogou uma boa partida que também não foi homogênea, não foi linear de os 90 minutos, que foi contra o Botafogo. O PVC, você falou de 5, já subiu para 7 essa lista. Acho que a gente vai falar. O Piquerez e o Emi Martins foram convocados para o Uruguai. Então, vamos ver aí, será que a gente tem a lista dos convocados? Somam 7 nomes, que são os 3 paraguaios, os 2 do Uruguai, o Arias e o Flaco, totalizando 7. 7 desfalques. Mas fato é que essa data FIFA, tudo bem que o time embalou, né? Tanto que abriu vantagem ali na liderança e tá na segunda-feira aí muito comemorada, muito feliz para os palmeirenses. Mas essa pausa é muito bem-vinda para recuperar esses jogadores, né? Pro Vitor Roque também chegar, né, no 100% dele. Pois é, né? Ele não começou jogando. Pois é, ele ainda está tratando essa questão. E Paulinho, né, Latifi? Oh, meu Deus, esse homem tem que voltar logo, que eu não aguento mais fazer essa pergunta. Mas agora parece que vai. A gente viu o Paulinho falando depois que o Palmeiras conquista o Paulistão que ele ia voltar depois da data FIFA. E aí o Palmeiras até rolou uma guerra. Na comparação que a gente fazia, o gramado do Allianz voltou, ganhou. Já teve 2 jogos. O problema é que o próximo jogo do Palmeiras vai ser em Barueri. E aí ficou essa expectativa, o Palmeiras até chegou a ter uma guerra de narrativas, né? Não confirmava o que o Paulinho tinha falado. E ontem não, né? No sábado, o João Martins, que deu a coletiva no lugar do Abel, ele disse que, se Deus quiser, em 3 semanas, o Paulinho vai começar a treinar. Qual é o momento atual do Paulinho? 10 dias a 3 semanas, né? Foi isso que ele falou 15 dias. Vamos ouvir o João Martins falando. Aliás, né? Abel expulso mais uma vez, né, gente? Pode vir vitória, que coisas não mudam. É a terceira do ano. A terceira expulsão dele no ano. É uma loucura, né? Contra o Corinthians, Fluminense e São Paulo. Mas o João Martins ia dar entrevista de todo jeito por causa da viagem do Abel. Vamos ouvir o João Martins falando sobre o Paulinho. Está a correr muito bem. Temos controlado muito bem, está a evoluir, já faz pequenos jogos, já faz jogos a meio campo, já faz 40% a 50% da carga de um jogo. Mas não vamos pôr timings, não vamos meter ansiedade. Sabemos o que estamos a fazer, está a correr muito bem. E esperemos, agora são mais 10 dias,
São mais 10 dias de evolução e Deus queira que mais ou menos daqui a 15 dias, 3 semanas ele comece já para começar a trabalhar com o grupo para depois ser incluído como são os outros todos. Aí, né? Mais 10 dias, mais 3 semanas. Não, é que 10 dias é o tempo da data FIFA. Agora nós temos mais 10 dias, que é o tempo da data FIFA, de tempo de preparo, e depois ele pode ficar em talvez 3 semanas, 15 dias a 3 semanas. A guerra de narrativa, vou bater bumbo pra nós do de primeira. Vamos bater bumbo. Não, porque assim... não lá, é bater nosso bumbo mal bumbinho. dizer, porque eu já falei que eu não quero ser profeta do Apocalipse. Não se trata de ser profeta do Apocalipse. Mas a gente disse aqui que a tendência era o Paulinho voltar em maio e ápice depois da Copa, no ápice depois da Copa, mas voltar em maio, e eu não quero ser profeta do Apocalipse, tomara que ele volte em abril. Mas quando a gente deu a informação, o de primeira deu a informação aqui, começou um batalhão de choque para dizer que ele vai voltar em março, ele vai voltar em março, ele vai voltar em março, ele vai voltar em março. A data FIFA termina dia 31 de março, então março ele não volta. Tomara que ele volte em abril. Tomara que o Paulinho volte o mais rapidamente possível. A informação vai ao encontro do que o João Martins disse. O Palmeiras não tem pressa para o retorno. O Palmeiras quer que ele volte sem nenhum risco de lesão. É esse o tom. Se vai ser em maio, se vai ser na segunda quinzena de abril, não é esse o problema. Para quem já esperou 10 meses, espera mais 3 semanas. E pra jogar, deve ser quando mesmo? Eu acho que ele vai voltar na última quinzena, no último decanato de abril. 20 de abril, 25 de abril. Ô Luiz, só para explicar pro torcedor do Palmeiras o momento do Paulinho, né? Porque o Paulinho, ele ainda não treina com o elenco, né? Ele não está integrado ao elenco, ele só participa de atividades em campos reduzidos, ele joga com garotos da base que acabam participando dos treinos do profissional, então ainda está um pouco distante, por isso que o Palmeiras ainda fala sobre essa evolução nos próximos dias, para ele poder começar a treinar e poder jogar um pouco mais de tempo, né? Porque o Paulinho nunca chegou em um momento onde ele conseguiu jogar os 90 minutos. Então o Palmeiras quer deixar ele à disposição para o Abel quando ele consiga ter uma sequência de jogo maior, sem sentir nenhum incômodo. A informação que a gente tem é que o Paulinho não sente mais nenhuma dor, sendo que quando ele jogava no Mundial e no Paulista do ano passado, ele comunicava ao pessoal do Palmeiras que ele sentia dor, e agora isso não é mais uma preocupação, então vai nisso que o PVC falou, de dar tempo, porque o Palmeiras está jogando bem e não precisa desesperadamente do Paulinho. Olha, o Danilo, cadê você? Teve um lance Tô do aqui, pode falar. Teve um lance do Arias parecido, né, Danilo? Sim. Muito igual, Muito igual. parecido, Eu tava muito vendo o Mauro parecido. falando e o Arias fez exatamente igual com O que eu ia te falar é que a rodada ficou boa pro Palmeiras, hein? Ele ganha com o pé nas costas, como quem brinca com o filhinho no parque. O Flamengo empata, o Bahia perde, o Bahia que o Arnaldo secou perde. Ficou bom pro Palmeiras, hein? Sem dúvida, foi uma boa rodada até por conta de tudo que a gente estava falando do que cercava esse Palmeiras e São Paulo, né? Eu confesso a vocês que desde sexta eu estava falando, inclusive, que torcia para que esse jogo tivesse de tudo, qualquer coisa menos polêmica de arbitragem, porque quem sabe assim, no próximo Palmeiras e São Paulo a temperatura diminui um pouco. Porque está realmente inconfortável essa temperatura, especialmente de Palmeiras e São Paulo, mas concordo com o que vocês falaram sobre futebol de uma forma geral. E aí o Palmeiras abriu o placar logo no começo, eu fiquei lembrando da frase do Arnaldo de que o Palmeiras poderia usar todo esse ambiente, e aí juntou com a festa, fogos de artifício ali no Morumbi, a favor, porque o Palmeiras, querendo ou não, é um time experiente para esse tipo de situação. Mesmo com as mexidas no elenco, é um time que está acostumado, jogou faz nem 6 meses, estava jogando no Monumental de Nunes, lá com 90 mil pessoas, e ganhou do River Plate, numas quartas de final de Libertadores. Então é um time que não sente tanto normalmente esse tipo de pressão. Então o Palmeiras acho que fez esse gol, teve essa chance do Arias, que foi igualzinho essa do Arrascaeta que vocês estavam mostrando aí, poderia ter tocado pro Maurício, era 2 minutos depois, o Palmeiras ia fazer 2-0 com 8 minutos de jogo. E aí perdeu, aí depois teve uma outra chance do Alan, que o Alan conseguiu driblar o Rafael e tocou forte pro Flaco, o Flaco passou. E aí acho que teve um chute do Murilo de longe, então ali o Palmeiras teve 4 chances no primeiro tempo para fazer 2-0 para matar o jogo, não matou.
Aí o que me chama a atenção, o que eu acho que é diferente do que a gente viu nas últimas partidas, especialmente Palmeiras e Mirassol, o Mirassol ficava ali circulando a área, teve alguma chance. O jogo do São Paulo no segundo tempo foi muito ruim. Eu até comentei com o âncora no final de semana que eu fiquei impressionado como o Danielzinho bateu escanteios seguidos na mão do Carlos Miguel. O São Paulo cruzou 40 bolas para um goleiro de 2,05 metros. E o Carlos Miguel fazendo ali tranquilo, nenhum tipo de defesa difícil, nenhum cruzamento que realmente levava a perigo. O São Paulo realmente teve uma estratégia muito, muito ruim. E a impressão que eu tive, amigos, é que em determinado momento o Palmeiras falava assim: olha, quer saber? Fica vocês com a bola aí, que eu não quero, vocês não vão conseguir me atacar mesmo. Então acho que por isso que o Tironi fica falando dessa história de criança e pai e filho, porque o Palmeiras não foi ameaçado em nenhum momento. O Palmeiras poderia ter jogado mais, poderia ter pressionado mais, ter feito mais, mas diante das circunstâncias, jogando contra o São Paulo, 55 mil, torcida única no Morumbi, depois de uma semana totalmente conturbada, eu acho que o Palmeiras fez, controlou, correu pouco risco e tá num bom momento. E como você disse, coroou com a rodada do final de semana depois, com o Flamengo, que é o principal rival direto, empatando, ainda tem um jogo a menos, pode colar, mas ainda assim tá atrás. O Bahia, que é o time do Arnaldo também, perdeu. Então eu acho que é um fim de semana bem importante pro Palmeiras para ir pra data FIFA muito tranquilo. Aliás, para poder arredondar aqui, aproveitando e falar em data FIFA, espero que o Abel, nessa viagem que vai fazer a Portugal aí durante a data FIFA, que ele pense de novo, porque é 6 anos seguidos que a gente tem que ficar falando como é insuportável o que ele faz na beira do gramado, né? Nossa. E de novo, é a mesma coisa. Então, assim, Palmeiras ganhou, Palmeiras líder do campeonato, tá mostrando em alguns momentos evolução, tem uma saída de bola, aliás, tem alguns vídeos nas redes sociais mostrando aí bem legal o Palmeiras como tem um padrão de saída de bola que já deu certo nos últimos 3 jogos, atraindo o adversário, jogando pro outro lado. Destaque aqui, inclusive, pro Flaco Lopes, que virada de jogo excepcional que ele deu de primeira ali, 40 metros numa virada de jogo incrível. Ele poderia aproveitar o momento para destacar essas coisas, mas não, a gente tem que aqui ficar falando como ele é um mala sem alça. Aqui, pronto. Vamos lá, o Danilo, o que você queria completar do Danilo, ô Felipe? Vamos lá falar sobre o Danilo? Porque tu voltou essa história do Danilo. Você vai falar daquela sua informação? Já vou falar do Allianz também, tá? Agora mas vamos lá, Danilo. Sobre o Danilo aqui, no final de semana, foi até o nosso palestra aqui dando os créditos para o site, soltou uma informação que o Palmeiras voltou à carga para contratar o volante Danilo, do Botafogo. O que temos aqui de apuração, aqui eu, André Hernan, Bruno Andrade, é a questão do Danilo, assim, o Palmeiras gosta do Danilo, é evidente. O Danilo também tem um carinho pelo Botafogo, mas não teve nenhuma nova conversa, uma nova abordagem, uma nova negociação para discutir uma ida do Danilo, do Botafogo, para o Palmeiras. Não teve. Lógico que o Palmeiras aprecia o Danilo, o futebol do Danilo é um baita jogador, convocado merecidamente para a seleção brasileira, mas não teve nenhuma abordagem oficial nesse sentido, não tem nenhuma negociação em andamento. E é muito difícil que isso ocorra a 4 dias do fechamento da janela de transferência do futebol nacional. Então, só para deixar claro que nós apuramos aqui, respeitando todo tipo de informação, mas não tem nenhuma negociação nesse momento para o Danilo ir para o Palmeiras. Até porque o Botafogo, o Textor, vale lembrar aqui, foi em fevereiro, mandou uma carta oficial para Leila Pereira, comunicando, agradecendo a cordialidade, a boa relação que agora ambos têm, mas que o Botafogo não iria negociar o Danilo com o Palmeiras. É essa a posição, o Botafogo considera o Danilo inegociável. Vai precisar fazer vendas no meio do ano para equilibrar o caixa? O Botafogo vai precisar fazer vendas, mas no meio do ano, não nesse momento. Só explicando a situação que apuramos aqui do nosso lado. E a janela, lembrando então, até sexta-feira, tá, pessoal? Então isso aí não é novela que vai se estender, depois só tem a reabertura também no meio do ano, que é quando o Palmeiras vai tentar de novo a contratação do Nino. Exatamente. É o Bruno Andrade traz sempre pra gente aqui. Foi até não sei se foi o Alexandre Barros, que ele falou que o Nino é um jogador que o Palmeiras... Anderson Barros, perdão. Que o Nino é um jogador que o Palmeiras aprecia, sim, mas que é uma negociação
negociação que não vai acontecer por agora, que a janela de transferência está fechada. Vamos falar da história do Allianz, então? Vamos lá. Tá. Essa história é boa, pô. A história é boa e aí eu vou contar, assim, um pouco de bastidor também, ó, de tudo que rolou aí até nas últimas semanas. Faz umas 2 semanas, mais ou menos, uma pessoa que é envolvida ali no mercado financeiro falou pra mim, ó, Bruno, vai atrás, tá rolando aqui no mercado financeiro uma informação, informação de que o Nubank estaria disposto a comprar o naming right do Allianz Parque. Boa. Foi exatamente na mesma semana em que anunciou a compra lá do estádio em Miami, né? E aí seria a intenção também fazer isso aqui no Brasil, eles estariam forte no mercado para isso. Então essa pessoa falou para mim, vai atrás dessa informação com o próprio banco, com as pessoas que administram o estádio para ver se é real ou não. E o que as pessoas envolvidas nisso me falaram é que se tratava só de uma especulação. Que existia essa especulação no mercado, mas que não existiria a troca de nome. Então a gente até conversei com o Bocato, conversei com o Francisco de Laurentiis, vamos atrás, né? Vamos amarrar aí todas as pontas, porque é uma notícia muito grande, então a gente tem que ter cuidado pra gente apurar e informar o que é correto ou não, né? E a gente não conseguiu mais aprofundar essa história. Com quem a gente conversou, as pessoas negaram. Tá. Nesse final de semana, o Lauro Jardim, no Globo, ele informou sobre essa negociação. Então, certamente, por ele ter informado, ele deve ter conseguido apurar com algumas fontes que confirmaram isso para ele e ele acabou publicando essa informação. A gente não conseguiu essa informação. Hoje eu voltei atrás dessa história, falei, olha, agora já estão especulando, cresceu, aumentou o rumor ou não? E aí, novamente, as pessoas envolvidas negaram. Não tem nada, então. Não tem essa negociação nesse momento apesar da especulação, no mercado financeiro isso é falado, tá? No bastidor isso é falado. De um possível interesse no Nubank. Desse interesse, como aconteceu em Miami, como acontece, e é uma especulação que não acontece só no estádio do Palmeiras, acontece, por exemplo, esse mercado de naming right, ele tá agitado. Tem, por exemplo, o caso do Morumbi também. Morumbi, sim. Mas que não é uma negociação concreta. Foi o que me passaram. Mas, por outro lado, o mercado também enxerga da seguinte forma. Eles estão entendendo que o que hoje é pago pelo Allianz, que foi assinado lá atrás, em 2014, né, um pouco antes, já mostra que, diante do sucesso do estádio, já é um valor que é até defasado do que foi assinado lá atrás. Então, por isso, o mercado está de olho e que entende que talvez valha até a pena você pagar uma multa e fazer uma nova oferta, porque é um valor baixo. E até porque curioso. O valor pago por ano dá mais ou menos aí $5 milhões por ano. Então vamos arredondar. Você imagina que é por ano, vamos fazer uma conta assim simples, por ano R$25 milhões. Certo. Se você imaginar que o patrocínio master do Palmeiras custa R$100 milhões por ano, tá defasado os valores. Aí você pensa assim, poxa, às vezes vale muito mais a pena você entrar no estádio, pagar 1/4 desse valor e você ter uma repercussão muito grande, não só com a própria torcida do clube, como com todas as torcidas que acabam frequentando o estádio, não só nos jogos, mas também nos shows. Sim. Então a conta de quem fecha ali pensa, se eu investir 1/4 disso, vale muito mais a pena do que investir o valor completo e agradar, entre aspas, ou atingir só uma torcida. Sim, e até porque o Allianz, estava olhando os dados ali, os números, ele tem um contrato com de naming rights com o Palmeiras por mais de 18 meses. Então, daqui a pouco vai se encerrar. Não, é mais, né? Eu vi que... Não é 18 meses, porque o contrato são acho que 8 anos. Porque o contrato, quando foi assinado em 2014, era de 20 anos, tá? Tem certeza? Tenho, é de 20 anos. Então vamos dar uma procurada. O contrato de naming right é de 20 anos. A administração do estádio é por 30 anos. A W Torre pode administrar e explorar. A W Torre é dona do estádio, não é do Palmeiras. Não, o estádio é do Palmeiras. A W Torre é o quê? É a superficiária. Ela tem o direito de explorar aquela superfície e administrar o estádio. Perfeito. Então, primeiro, quem negocia essa questão toda ali do naming right não é o Palmeiras, não tem nada a ver com o Palmeiras. Tem a ver com a W Torre. Por quê? Porque ela é dona do estádio? Não, é porque ela é a superficiária. Ela tem o direito de explorar a superfície. Então a negociação é com a W Torre. Perfeito. Claro que para fazer uma mudança desse impacto, desse tamanho, a W Torre tem que conversar com o Palmeiras. Sim. Não adianta você chegar lá com seu dinheiro e quero pôr assim, nome Felipe da Fiel. Claro que não vão fechar isso daí porque vão conversar com o Palmeiras. Exato. Mas quem tem o direito de explorar e negociar é a W Torre. É 18 anos, não 18 meses.
Porque fazendo a conta até 2044 é isso. Até 2044 vai a administração da WTO. Isso. Então é isso. E aí, então, a WTO, é ela quem negocia e um percentual desse valor vai para o Palmeiras. A cada 5 ou a cada 10 anos, o percentual aumenta, que vai para o Palmeiras aumenta. Começou em 5%, passou a 10%, 15%. De todas as propriedades que a administradora do estádio recebe, esse percentual, com o passar dos anos, vai aumentando para o Palmeiras. Fala, Palestra, acompanhamos aí a programação, né, onde a mídia rasgando elogios aí ao time do Palmeiras, principalmente depois da boa vitória, excelente vitória fora de casa contra o São Paulo. Inclusive, fazem 12 jogos que o Palmeiras não sabe o que é perder para o tricolor paulista. Agora vai ter a pausa da data FIFA, onde o Verdão vai poder recuperar os seus jogadores fisicamente. A gente percebeu, principalmente ali no jogo contra o Botafogo e no segundo tempo contra o São Paulo, o Palmeiras caiu muito ali de rendimento no segundo tempo, né? Na minha opinião, torcedor, é parte física. A gente conhece o calendário do futebol brasileiro, né? Inclusive o técnico Abel Ferreira, em várias entrevistas coletivas, ele faz questão de criticar tantas partidas assim, uma em cima da outra, né? Com certeza, prejudica demais o espetáculo que é o futebol. Mas é aquilo, torcedor, temos que nos encaixar a esse calendário, né? O Palmeiras está fazendo a sua parte muito bem, por isso montou um grande elenco com vários jogadores ali de bastante qualidade e agora está colhendo os frutos. Qual que é esses frutos, torcedor? A liderança do Campeonato Brasileiro, dessa vez de forma isolada. O Verdão está com 19 pontos. O segundo colocado é o São Paulo. O Palmeiras, torcedor, ganhou do São Paulo fora de casa por 1-0, com bastante autoridade, mas o São Paulo tá bem na fita, viu? O Palmeiras fez parecer ali fácil, mas o São Paulo, se tivesse vencido, ele sim iria assumir a liderança do campeonato, mas não foi assim, ainda bem, né? O Palmeiras venceu, convenceu. Dá a impressão que se estivesse jogando até agora, o São Paulo não faria gol no Palmeiras. Inclusive, o goleiro Carlos Miguel nem sujou a sua roupa, viu? Ô Carlos Miguel, pode usar a mesma roupa aí no próximo confronto do Palmeiras, porque não sujou nada, mas vai demorar, né? Vai ficar 10 dias aí parado por conta da data FIFA. Muito bom para recuperar os jogadores. Tomara que o técnico Abel Ferreira saiba aproveitar esse tempo para deixar o Palmeiras muito mais afinado e quem sabe, né, melhorar também aí as finalizações. O Palmeiras poderia ter definido o jogo ali contra o São Paulo no primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3 gols aí em cima do time tricolor, mas é aquilo, torcedor, temos que respeitar também, né, o São Paulo é um time que tem tradição. Mas perto do Palmeiras, o Palmeiras está muito maior do que o São Paulo em todos os quesitos. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.